Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre as terapias genéticas. O que é a terapia genética? Terapia genética é um tratamento que introduz no organismo genes saudáveis, chamados de terapêuticos ou de interesse, para substituir, modificar ou suplementar genes inativos ou disfuncionais que causem algum problema para a saúde. Você sabe qual foi o primeiro teste da terapia genética aceito? Provavelmente não. Então vamos ver. O primeiro teste clínico bem-sucedido com terapia genética foi divulgado em 1990, nos Estados Unidos, em uma paciente que tinha algum tipo de erro inato no metabolismo. Desde então, tivemos diversos avanços na terapia genética, mas só em 2020 conseguimos ter o primeiro registro de tratamentos usando essa tecnologia aqui no Brasil. Antes não era permitido. Como funciona essa terapia? Bom, essa terapia é dividida em partes, onde a primeira parte é quando o vírus é retirado e passa por um processo de modificação para voltar ao corpo humano. Quando ele volta ao corpo humano, ele volta de uma maneira inofensiva. Após isso, os vetores recebem os genes modificados, que são necessários para tratar a doença de alguma pessoa, e por meio de uma injeção, os vetores entram no corpo humano e colocam os genes necessários dentro das células do paciente. Esse novo gene que foi colocado nas células, ele começa a se adaptar com o DNA do paciente, o corpo do paciente começa a produzir novas células com esse gene que faltava ou que estava inativo. Resumindo tudo isso, as introduções de genes nas células, ela pode ser de forma direta, que é chamada de in vivo, como está na imagem, e de forma indireta, como é a forma ex vivo, que também está na imagem. E para que tudo isso ocorra de forma bem-sucedida, é necessário do veículo chamado vetor, para facilitar a entrada do DNA nas células. Algumas doenças que podem ser tratadas com a terapia genética são as doenças hereditárias, que podem ser causadas por mutações de um único gene, e o câncer, que ele utiliza do próprio corpo, tipo, das próprias células do corpo, para agir em outras células, em outras áreas do corpo. E as doenças multifatoriais, que são causadas por mutações de diferentes genes, e pode ter influência de um ambiente ou por alguma causa desconhecida. Como os pacientes são tratados? Bom, existem duas formas de um material genético ser introduzido nas células do paciente. Quando as células são isoladas, modificadas em laboratórios e retornadas ao corpo do paciente, a técnica utilizada é a ex vivo, que ocorre quando os genes são inseridos diretamente nas células através de um vetor, normalmente de um vetor viral. E esse vetor se denomina técnica in vivo. O que são vetores na terapia genética? Bom, existem 3 categorias principais de vetores, que continuam sendo aprimorados. Vetores virais são vírus inofensivos ou nocivos que podem ser manipulados para perder essas características. Os plamídios são pequenos segmentos de DNA. Os vetores nanoestruturados são os polímeros. Efeitos colaterais da terapia genética. Bom, alguns dos efeitos colaterais que podem ser causados pela terapia genética são febre baixa, dor de cabeça, dor ou inflamação no local onde foi injetado, e também alguns dos efeitos colaterais pode ser as características de uma gripe ou de um resfriado. Sobre também os efeitos colaterais da terapia genética, falaremos também sobre um dos riscos da terapia genética. Um dos riscos da terapia genética, utilizando os vetores virais, que são os mais eficientes, pode ser a estimulação de respostas imunes. Por exemplo, por mais que a possibilidade seja muito pequena, os pesquisadores continuam buscando novos vetores ou formas de tornar os atuais ainda mais seguros e eficientes, avaliando também se a terapia genética pode aumentar o risco
para complicações. Tipos de doença: cromossômica, monogênica, poligênica. Cromossômicas são aquelas que falta o excesso de cromossomos nas células, anormalidade denominada de aneuploídias. Exemplos: síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Patau. Monogênicas são considerações em que a causa primária pode ser atribuída a uma única variante genética definida, ou seja, afeta um único gene. Exemplos: fibrose cística, surdez presente no nascimento, distrofia muscular de Duchenne. Poligênese: quanto mais de um gene é afetado e pode haver interferências de fatores ambientais. Exemplos: hipertensão arterial, doença de Alzheimer, diabetes mellitus e alguns tipos de câncer e obesidade. Foi isso, gente. Obrigado por assistir.